E você pode acompanhar as nossas ministrações pelo canal, é gratuito. Você vai até o YouTube, procura Videira Belo Horizonte e se inscreve. Então, geralmente a palavra é liberada depois de pregada aqui, 1 ou 2 dias. É um irmão que faz isso, e aí você pode ouvir indo ao trabalho, em casa, cozinhando, enfim. É importante que a palavra seja ouvida e ouvida novamente, até que ela se torne uma comida dentro de nós, amém? Glória a Deus. Dito isso, vamos abrir a nossa Bíblia em 2ª carta de Pedro, capítulo 2 e o versículo 7. 2ª carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 7. Hoje eu quero falar sobre um personagem que é um personagem curioso na Bíblia. Não se ouve falando muita coisa a respeito dele. E se você tem uma Bíblia ou um dicionário bíblico, eu queria que depois você pesquisasse em casa. Aqui no eu tenho um aplicativo, uma Bíblia na verdade, que eu leio. Hoje, raramente eu pego uma Bíblia de papel, e quando eu fazia, era muito trabalhoso procurar uma palavra no original, ou o significado dela. Eu me lembro que o meu primeiro salário, minha primeira oferta como obreiro, eu comprei 2 dicionários bíblicos. Você vê, tanto que era caro o negócio. Eu tenho lá 2 volumes. Então, se você abrir em Gênesis, no capítulo 13 e no versículo 1, guarda aí 2 Pedro. Deixa eu te mostrar o personagem que eu quero ler com você, compartilhar com você. O nome dele é Ló. E se você abrir a Bíblia em Gênesis 13, versículo 1, você vai ler o seguinte: saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo o que ele tinha. E quem foi com ele? Ló. A palavra Ló significa véu. Então, Abraão levou um véu com ele. Eu queria ministrar sobre o véu hoje. Eu queria ministrar sobre Ló. Ló na Bíblia significa véu. E será que muitos de nós, crentes, justificados pela fé, não temos levado Ló conosco? Não temos levado um véu conosco que nos impede de ver o Senhor, ver o propósito de Deus? Não nos tira da presença, porque somos salvos, amém? Pastor, Ló foi salvo? Vejamos em 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 7. 2ª carta de Pedro 2, 7. A escritura diz assim: e livrou o justo Ló, que estava enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, diga este justo. A Bíblia chama um ímpio de justo? Não. A Bíblia chama de justo quem foi justificado, quem foi salvo. Portanto, pelas Escrituras, principalmente pela carta de Pedro, podemos afirmar que Ló foi salvo, porque no Novo Testamento ele foi chamado justo. Alguém justo foi justificado pelo sangue de Jesus. Então Ló, o que torna ainda mais incrível a história, Ló, sendo justo, sendo crente, não conseguia ver apropriadamente. Agora, o pior da história não é isso. O pior da história é quando você leva Ló com você. Você não precisa levá-lo. Aliás, Deus mandou Abraão ir sozinho, mas ele ficou com dozinha. Eu já preguei isso há muitos anos atrás. Eu acho que os irmãos nunca ouviram a respeito da dozinha. Quem já ouviu pregar sobre a dozinha? Só os primeiros aqui conosco, né? Eu acho que está em algum dos meus livros essa palavra, não me lembro. Mas Abraão ficou com dozinha, porque Ló era sobrinho de Abraão. O pai dele morreu. Ele, com certeza, como um padrinho, pensou: não posso deixar meu sobrinho aqui nessa terra, em Ur dos Caldeus, eu tenho que levá-lo comigo. Mas não era vontade de Deus. E ao levar Ló consigo,
Abraão leva um véu. Diga, um véu. E aí nós temos aqui um problema. Qual o problema? Temos aqui dois tipos de crentes. Ambos foram justificados pela fé. Pedro diz que livrou o justo Ló. Olha, Pedro não estava fazendo média com Ló. Pedro não estava usando ênfase. Pedro falou, inspirado pelo Espírito Santo, que aquele homem era justo, era salvo, mas vivia como um derrotado, vivia como alguém que tinha um véu, que não conseguia ver a obra de Deus, que andava diferente de um crente vencedor. E eu quero orar com você nessa noite. Desculpa pela minha voz, está bem rouca, porque eu estive nesse final de semana ministrando, sexta, sábado, domingo, e ministramos no sul de Minas para a nossa rede de igrejas lá. Temos um grupo de igrejas no sul de Minas, muito abençoado. Se você for a qualquer lugar de Minas Gerais, nos avise, porque com certeza, se não tem, teremos uma videira lá. Amém? Se você tem parentes lá no interior, peça para eles a oportunidade de fazer uma casa de paz, de abrir a porta para uma célula, e aí quando abre a porta para uma célula, a videira entra lá, aleluia. Nós somos, a partir aqui de Belo Horizonte, 102 igrejas, e o seu real missionário lá na célula, o seu dízimo, a sua oferta, faz com que essa obra avance mais. Feche parênteses. Então, a Bíblia diz que nós podemos levar Ló conosco, e atrapalhar e atrasar o propósito de Deus na nossa vida. Eu não quero levar Ló comigo. Quantos estão comigo? Não, eu quero andar sem véu, vendo completamente a vontade do Senhor. Vamos orar por isso nessa noite? Feche seus olhos, fale com o Senhor agora. Você não depende da minha oração para falar com o Senhor. Fale com Ele nessa noite, peça para Ele retirar todo o véu. Peça para Ele abrir os seus olhos, para você se comportar como um crente vencedor, como um crente do tipo de Abraão, que está aguardando a volta do Senhor. Pai, nessa noite oramos e clamamos ao Senhor, oramos por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Fala conosco, Pai, libera sobre nós a Tua graça, Tua palavra revelada, Tua unção, de modo que os nossos olhos sejam abertos e todo o véu seja removido em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, como igreja, nós oramos, dá-nos revelação, sabedoria, e abra os nossos olhos para ver o Senhor. Seja removido da minha vida, da vida da igreja, todo véu, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 13 e o versículo 1. Vamos acompanhar aí na Bíblia. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, vírgula. A Bíblia acrescenta uma informação muito importante: e Ló foi com ele. Deus, em Gênesis 12, mandou Abraão sair de Ur dos Caldeus, e a ordem é: deixa a tua casa, a tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ló fazia parte da parentela? Sim. Portanto, Abraão desobedeceu, Abraão errou. E nós, como crentes vencedores, eventualmente vamos errar também, vamos falhar, vamos pecar. Então, pastor, o vencedor é aquele que nunca erra? Não, o vencedor é aquele que, quando erra, ele ouve de Deus e volta ao lugar do propósito. Vamos olhar aqui na Bíblia. Era Abraão muito rico e possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel. Olha aqui a informação: até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar, fala comigo, do altar. Abraão então voltou ao lugar do altar.
É isso que crentes vencedores fazem. Quando eles erram, eles voltam até o lugar do propósito, até o lugar do altar, até o lugar onde eles tinham invocado o nome do Senhor, que outrora tinha feito. E o que fez Abraão ali? E Abraão invocou o nome do Senhor. Significa o seguinte: quando você é crente do tipo Abraão, você é alguém que ouve de Deus. Se você errou, pastor, eu errei, agora eu estou fora, agora Deus não me ama mais, você está equivocado. O seu erro não muda o amor de Deus a seu respeito. O seu comportamento não altera o comportamento dele. Ele continua te amando. Agora, o que fazer então? Quando eu erro, quando eu levo o Ló comigo, quando eu levo o véu comigo, volta ao lugar do propósito de Deus. Volta ao lugar do altar, onde você edificou o altar para Deus. E o que você faz aqui? Faz o que Abraão fez. Invoca o nome do Senhor. Fala: Senhor, me ajuda. Senhor, abre os meus olhos, eu preciso ver. Senhor, me salva. Pastor, mas eu posso pedir para Deus me salvar? Você deveria fazer isso todos os dias. Não da salvação do inferno, porque essa é irreversível. Mas salvação de Ló. Senhor, não me deixa cego, não. Senhor, não me deixa caminhar com o véu posto nos meus olhos. Será que tem alguma coisa lá no seu emprego que é Ló? Que você tem caminhado com o véu, que não tem te feito bem no seu casamento? Talvez até mesmo na vida da igreja. Você chega na vida da igreja cheio de fé, ousadia, você chega empolgado, motivado para a conquista. Aí chega um Ló. Alô, Ló era crente. Alguém está comigo? Amém. Aí chega um Ló, porque ele é justo diante de Deus, ele é líder, mas ele é Ló, filho. Ló era um grande líder, sabia? A escritura diz em Gênesis 19 que ele se assentava à porta da cidade. Você sabe quem que assentava-se à porta da cidade? Só os magistrados, os homens muito ricos e autoridades. Ló era um homem desse em Sodoma. Então, se alguém visse Ló na vida da igreja, que era crente, com certeza ele congregava com seu tio Abraão. Um crente pode chegar todo cheio de fé, ativado, cheio de espírito. Aí ele encontra um Ló, e aí coloca um véu. Não, filho, eu já fui assim também, boba. Isso aí chama primeiro amor, já vai passar. Olha o Ló colocando um véu. Olha o Ló desanimando você. Ô pastor Amós, não adianta investir assim não, bobo. Esse povo que está aí com você, tudo vai embora, vai te deixar sozinho. Olha o Ló colocando o véu sobre as promessas de Deus na sua vida. Mas só que Abraão, pastor, mas Abraão não percebeu isso? A princípio não, porque ele levou Ló com ele. Sabe o que acontece conosco? Eu sou mineiro, eu posso falar isso para você, porque você não é, você mora aqui, agora você virou, aleluia. Nós somos cheios de respeitos humanos, cheios de dozinha. Aí você pega e empresta lá a rabiola de cheque pré-datado lá para o seu parente. Agora você está enrolado, freguês. Pastor, mas tadinho, né? Eu estava com dó dele. Pois é, tem uma frase linda do pastor Luiz, chama assim, não reclame do que você permite. Agora eu vou ter que conviver com isso? Não, é por isso que eu estou pregando isso aqui para você. Você não é obrigado a ficar com Ló. Alô? Você não é obrigado a caminhar como Ló caminha. Como é que Ló caminha? Abraão ouve de Deus, e Ló ouve dos outros. O que Abraão fez quando ele errou? Diz Gênesis 13, versículo 3. Ele fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda. Fala comigo, até o lugar do altar. Ei, se você é crente do tipo Abraão, você é um homem de altar. Você é uma pessoa
que corre para o altar. Pastor, altar é aquele negócio aí. Agora, olha que chique, na videira sua agora tem um altar. Por favor, não chame isso aqui de altar, porque nós na videira não temos altar. No máximo que tem uma plataforma, é um púlpito, mas o altar está no seu coração. O que Abraão fazia? Abraão voltava para o altar, e ali ele invocava o nome do Senhor. Mas sabe o que Ló fazia? Ló seguia o altar dos outros. É aquele irmão assim: não, pastor, dá uma orada aí para nós. Eu estou falando caipira para você entender mesmo. Dá uma orada aí e vê o que eu tenho que fazer. O que você acha, Tiago? Olha, o pastor é mestre em receber esse tipo de convite. O pastor Dinamarca, eu estou indeciso. Será que eu abro o negócio ou não abro o negócio? O que a irmã acha? O que eu acho? Eu não acho nada, freguês. Eu acho que você tem que ir para o altar. Você tem que invocar o nome do Senhor. Não é invocar o nome do pastor, não. O pastor não é Deus na sua vida. Eu espero que você já tenha aprendido isso. Diga amém. O líder, tem lugar aí que tem um tal de discipulado, que tem que pedir autorização para comprar carro, para sair de viagem. Deus que me livre, pastor Dinamais. Isso não é discipulado, não. Isso é manipulação de massa. Isso é uma coisa horrorosa, que não deve existir na vida da igreja. Isso é um Ló. Agora, tem gente que leva Ló consigo, e aí você começa a perder tempo na sua jornada cristã. Diga: Abraão ouvia Deus, mas Ló ouvia as circunstâncias. Então, nós muitas vezes caminhamos a nossa vida cristã ouvindo Deus de tabela, e nunca aprendemos a edificar um altar para Deus. Ei, vai edificar um altar para Deus lá na sua casa. Vai edificar um altar para Deus lá na sua sala. Põe o som lá e edifica um altar para Deus. Ah, os seus filhos estão lá dentro. Vamos supor, não é que você aqui, mas tem um filho desviado, tem um filho que se envolveu com as drogas. Sabe o que você faz? Ama esse filho e edifica um altar para Deus. Vai lá na sala e começa a ministrar na vida dele. Você, meu irmão, que está aqui sozinha sem o seu marido, ministra ao Senhor, edifica um altar para Deus. Não fica como Ló. Ló olhava para as circunstâncias, mas Abraão olhava para Deus. E Abraão então andava por fé. Mas como que Ló andava? Vamos olhar na Bíblia, Gênesis capítulo 13 e versículo 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. Os bens de quem que eram muitos? De Ló e de quem mais? Vem cá, olha para você ver que coisa complicada, né? Ló era crente, Ló era membro da igreja, e além do mais, Ló era muito rico. O que você acha de alguém que é crente, congrega e é muito rico? Você só pode pensar: esse cara é abençoado. Se você ouvir um evangelho aí, você vai falar: esse sim é um sujeito abençoado, porque ele só prospera. Mas prosperidade, de longe, não é o único sinal do favor de Deus. Porque Ló era muito rico, mas não se diz que ele tinha um altar para Deus. Não se diz que ele ouvia de Deus. Se diz que ele via a circunstância, analisava e tomava decisão. Mas ganhava muito dinheiro, ao ponto da terra não conseguir sustentar os dois. E aí Abraão tomou uma decisão. Qual que é a decisão que Abraão tomou? Versículo de número 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti. O que estava acontecendo entre Abraão e Ló? Por que havia contenda? Presta atenção que eu vou te falar agora. Põe isso dentro do seu coração, em nome de Jesus. Todas as vezes que você leva Ló consigo, tem contenda. Levou Ló para o trabalho, tem contenda. Levou Ló para o almoço da família, dá briga.
levou Ló para a viagem de férias, estragou a viagem da contenda. Levou Ló para a célula, vai ter confusão, porque o Ló só arruma confusão, porque ele é da carne, ele anda segundo a carne, ele não é igual a você, você é da fé, mas você resolve ouvir Ló. Aí sabe o que acontece? A sua fé, sabe? Aí começa a ver contenda. Mas eu estava tão bem aqui com a minha mulher, foi só ir lá naquele almoço lá, atrapalhou tudo, porque tinha um Ló lá, freguês. Estou sozinho aqui nesse culto, está muito silencioso. Ou então Deus está falando com você, pastor, mas e como é que eu mando o Ló embora? Esse é o problema. Como é que você manda Ló embora? Você que chamou, freguês, agora você aguenta. Você que teve dozinha, pastor, e agora? O que eu faço? Fala comigo. Os vencedores andam por fé. Agora vai ficar difícil para tirar o véu. Por quê? Porque quando tira o véu, você vai ter que deixá-lo escolher. Como assim? Você está lá na empresa, e lá na empresa tem um Ló. O que eu faço agora? Ele não sai, pastor. Sai você, então. Por quê? Porque Abraão está na mão de Deus, mas Ló está na mão do homem. Aí quem está na mão do homem fala assim: mas eu não posso perder o meu emprego, eu não posso perder minha posição, eu não posso perder a concorrência, eu não posso perder o meu cargo. É assim que Ló pensa, porque Ló só analisa o natural, mas Abraão anda pela fé. Abraão sabe que com Deus ele não vai perder, Giovão. Abraão sabe que a bondade dele está cercando. Abraão sabe que a bondade de Deus está cercando ele, e é por isso que ele tem uma segurança tão grande, que ele diz assim: pode escolher. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para frente, eu vou para trás. Se você ficar, eu saio, porque eu estou na mão de Deus. Você está compreendendo quem é o crente Abraão? Você está compreendendo? Quando o véu é removido, Deus fala com Abraão. Olha aqui que coisa incrível, Gênesis 14, olha que coisa interessante. Ló andava por vista, mas Abraão andava sempre por fé. Olha só, disse Ló, antes do 14, vamos ler o 8, disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Versículo 11: então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente. Aqui diz como Ló escolheu. Como que ele escolheu? Pela vista, pelas circunstâncias, pelo relatório financeiro, pelo que a vizinha indicou, o corretor falou, o vendedor argumentou. Não se diz que ele foi orar, gente. Olha o papel de um crente do tipo de Abraão. O tio dele está liberando ele. Ó, eu te libero, viu, meu sobrinho? Pode ir em paz. O que ele tinha que falar para o tio dele? Ô tio, eu posso orar? O senhor me dá um prazo para eu fazer igual eu vejo o senhor fazer, porque o senhor faz um tal de altar para Deus. Porque fazer altar, irmão, naquela época, como na época atual, é trabalho. Fazer altar naquela época era de pedras lavradas. Não era qualquer pedra que achava lá. Tinha que procurar pedra que ficava em cima de outra pedra, que ficava em cima de outra pedra, e geralmente eram 12 pedras lavradas. Então, não dá para fazer altar em qualquer esquina. Não está na padaria, na mercearia vendendo, não está na promoção. Fazer altar dá trabalho, você vai ter que gastar tempo com Deus. Você vai orar uma vez, às vezes você não ouviu, aí você vai duas, eu não ouvi na segunda, aí você vai jejuar, mas não adiantou. E agora? Ô pastor, dá uma orada aí e me fala o que eu tenho que fazer. Esses dias eu estava sentado com o irmão, e aí o irmão queria de mim essa resposta. E agora, pastor, o que eu faço? Não sei. Aí a pessoa regala o olho desse tamanho.
porque ela está esperando que eu saia. Eu falo, não sei. Ué, pastor, mas não sabe como? Ué, não sei, irmão. E agora, pastor, o que é que eu faço? Eu estou, na verdade, mostrando o que ele deve fazer. O que ele deve fazer? Ele deve buscar Deus. Ele deve ser igual a Abraão, vai construir um altar. Mas a respeito de Ló, não diz que ele tinha altar, diz que ele tinha apenas vista. Imediatamente ele escolheu. O negócio de Ló é o seguinte: já que tem que resolver, vamos resolver agora. Tem esse negócio de demorar não, tem esse negócio depois não. O negócio aqui é o seguinte: está na promoção, leva agora, compra agora. Não dá tempo de orar. Vou falar um negócio com você: se não dá tempo de orar, pode vender para outro, que eu não vou comprar. Um dia estou lá, de férias, aí tem aqueles negócios que é de graça, que você tem que ouvir uma palestra lá, eles te pagam lá um almoço, te dá mais uma diária. Eu falei, eu sou mineiro, não tem nada de graça a não ser salvação em Cristo Jesus, aleluia. Falei, escuta aqui, essa palestra é de quanto tempo? 1 hora. Falei, não está valendo 1 hora para eu almoçar aqui, beleza. Aí falei para a dona, pode calcular, 2h30. E foi dito e feito, 2h30. Aí conta daqui, conta de lá, matemática financeira aqui, o senhor vai economizar X, e quanto que o senhor usa de férias, onde o senhor gosta de tirar férias, enfim, né? Aí no final, maravilhoso, ninguém escapa, chama marketing de impacto. Aí eu falei, escuta aqui, gostei demais, o negócio é bom, mas eu te falo amanhã. Aí ele fecha e tal, chama o gerente, não sei o que, traz água, traz amêndoa, traz não sei o que, e etc. O senhor não entendeu, o senhor tem que resolver agora. Eu falei, não, eu posso ir lá usar a sua cortesia, almoçar, conversar com a minha esposa, trocar uma ideia e voltar? Não, senhor. Quando o senhor sair daquela porta ali, eu não mantenho a proposta. Pois eu falei, então está fechado, não tem negócio. Porque o que não dá para orar, eu não vou comprar. Por quê? Porque eu não sou do tipo de Ló, que bate o olho e já está resolvido. A não ser que é uma coisa que eu já estou orando, ó. Alô, está me entendendo? A não ser que é uma coisa que está lá no alvo de oração, que já foi orado, já foi jejuado, aí não é novidade. Mas aqui no caso, o tio, que é Abraão, falou para ele na hora, filho, seguinte, está tendo confusão aí, meus pastores, os seus pastores, vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse negócio, escolhe. Aí, se você é do tipo Ló, você não aceita sair perdendo. Mas se você é do tipo Abraão, você está seguro na mão de Deus. Ainda que aparentemente você está perdendo. Mas é o final da história que vai contar. É o final da história que vai contar. Quem está comigo, diga amém. Amém. Você então é do crente tipo Abraão ou Ló? Abraão andava por fé, mas Ló andava por vista. Olha o que diz a respeito de Abraão. Abraão diz que ele morava em tendas, mas Ló morava aonde? Vamos abrir em Hebreus? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 11 e versículo 9. Hebreus, capítulo 11 e versículo 9. Olha o que diz a Escritura a respeito de Abraão. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando aonde, meus irmãos? Habitando aonde? Em tendas, em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque Abraão era nômade? Ele gostava desse negócio de moradia flexível, ecológica? Não, porque Abraão veio domingo passado no culto. O que fazer enquanto Jesus não voltar? Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e edificador. O negócio de Abraão era Nova Jerusalém, mas o negócio de Ló era Sodoma e Gomorra. O negócio de Abraão é celestial, mas o negócio de Ló é terreno. Ei,
não cerque-se de Lós, porque Ló é véu, e se você tiver gente que é véu na sua vida, vai atrasar bem a sua vida. Gênesis 14 fala uma coisa impressionante a respeito do relacionamento de Abraão com Ló. Pega aí Gênesis 14. A escritura diz o seguinte: Deus falou com Abraão. Quando? Quem está em Gênesis 14 pode confirmar para mim. Vamos abrir lá. Gênesis 14. O que diz a respeito de Abraão e de Ló? Olha só, versículo 1. Sucedeu que... Perdão. É 13, 14. Não é 14, 1 não. É capítulo 13, versículo 14. Desculpa. Disse o Senhor a Abraão. Quando? Alguém está comigo em 13, 14? Capítulo 13 de Gênesis, versículo 14. Disse o Senhor a Abraão. Quando? Enquanto Ló estiver com você, você não consegue ouvir de Deus. E você sabe o que eu estou falando. Enquanto Ló está com você, você não consegue ver. Você está certo, mas o negócio está na sua frente. Todo mundo está vendo, mas você não está vendo. Por quê? Porque tem um véu posto. E você está insistindo em coisa que não é possível mudar. 1 ano, 10 anos, 20 anos. Por quê? Porque tem um véu, filho. O dia que o véu é tirado, Deus falou com Abraão. Moral da história: o que estava impedindo Deus falar com Abraão? Ló. Isso é muito sério, não é? Se aconteceu com o pai da fé, chamado Abraão, você acha que nós também podemos ter um véu diante de nós? Por isso, você abrir na carta aos Coríntios ou em Efésios, você vai ver a oração de Paulo. Senhor, eu oro para que haja espírito de revelação no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Paulo orava para que o véu fosse tirado dos olhos dele. Paulo não orava para ganhar dinheiro, para crescer a igreja. Por quê? Porque ele sabia que se Ló fosse tirado, a unção iria fluir. Por quê? Porque Ló é sempre levado cativo. Você já percebeu uma característica de Ló? Sempre arruma confusão. Aonde que vai o crente do tipo Ló? Por que ele arruma confusão? Porque enquanto Abraão está aguardando a cidade celestial, Ló está atrás de Sodoma e Gomorra. O que é Sodoma e Gomorra na Bíblia? O mundo. Ele está preocupado em ter, em possuir. Abraão está preocupado em ouvir de Deus. Abraão quer saber a vontade do Pai. Mas Ló, o negócio dele é Campina Verde. É o que está dando mais, é onde ganha mais dinheiro, é onde tem mais oportunidade. Ele está preocupado com esse negócio de vontade de Deus. Ele quer saber o seguinte: ei, aonde é que tem mais resultado? Aonde é que vai ser mais rápido? Mas só que tem uma coisa: o Ló é da casa, o Ló é da família, o Ló é da igreja, o Ló é da célula. O Ló vai dar trabalho para Abraão. Porque quem é que vai salvar Ló quando ele arruma confusão? Você. Pastor, mas eu? Porque você é crente do tipo Abraão. Você estende a mão, você oferece para pagar o preço, você anda a primeira e a segunda milha, porque você é do tipo de Cristo. Se tem alguém comigo aqui, dá uma glória a Deus. Você é do tipo de Cristo, você é do tipo de Abraão. Então, Ló, a Bíblia diz que ele foi armando as suas tendas até que ele chegou aonde? Em Sodoma, em Gomorra. A Bíblia diz que Abraão sempre levantava um altar para Deus. Ló não mexia com o altar, Ló não mexia com o ouvir, porque quem tem o véu não tem o altar. Quem tem o altar, mais cedo ou mais tarde, o véu vai sair.
mais cedo ou mais tarde, o empecilho vai ser liberado. A Bíblia diz em capítulo 18, versículo 17, vai para Gênesis 18, 17. Vamos ler a respeito do mover de Deus. 18, 17. Olha só o que diz o texto bíblico. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? O que ele estava para fazer? Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, não ia? Olha aqui uma coisa interessante. Isso não está aí na sua revista, portanto, depois você ouve no canal, então anota. Eu quero até ministrar sobre isso, porque eu fui muito ministrado. Eu sei que você está no negócio de ter intimidade com Deus, né? De ouvir a Deus, de ter altar. Só que Deus também está nesse negócio primeiro que você. É Ele que quer ter intimidade com Abraão. É Ele que fala: acaso eu vou ocultar alguma coisa do meu servo Abraão? Mas a respeito de Ló, você já viu Deus falando isso? Porque você não tem aquilo que você não valoriza. Abraão valorizava a presença. Quem valoriza a presença de Deus vai ter presença de Deus. Quem constrói altar, mais cedo ou mais tarde, Deus vai revelar o seu coração para Ele. Eu sei que você está aí louco aí, Deus, fala a tua vontade, eu quero, eu preciso. E Deus está do lado de lá. É eu que quero contar para você o que eu estou para fazer em Belo Horizonte, o que eu estou para fazer na sua casa, o que eu estou para fazer nos seus familiares. Eu quero compartilhar com você. Isso é Abraão. Agora, eu não vou ler todo o texto, porque nós não temos tempo, mas você sabe a história. Deus mandou anjos para visitar ambos, visitar Abraão e visitar Ló. Quando Deus vai visitar Abraão, a Bíblia usa uma expressão escrita: o anjo do Senhor, artigo definido, o anjo do Senhor, e anjo com letra maiúscula. Os estudiosos dizem que o anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus, é uma teofania, é Cristo. Moral da história: quando é com Abraão, ele mesmo vai, mas quando é com Ló, ele manda só os anjos. Lembra disso? Não dá tempo de eu ler com você. Mas quando vai destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor vai? Não, Ele não vai. Sabe por que Ele não vai? Não tem altar lá para Ele. Lá naquela casa não dá para entrar. E aí eu fico pensando: aonde é que nós estamos levando a nossa casa? A nossa casa é igual a casa desse povo aí. De manhã, 7 horas da manhã, é a mesma coisa, é a mesma loucura, é o mesmo ambiente. Para onde você vai levar o Pedro que você consagrou hoje? Quando o Pedro começar a engatear, a andar por aquela casa, tem ambiente para Deus lá? Porque quando Deus foi visitar Abraão, Ele mesmo foi. E aí quando Ele chegou na casa, eu quero te lembrar, Abraão colocou a mesa, Abraão chamou Sara e falou: Sara, faz lá aquele cabrito. E aí ela fez, trouxe coalhada, sentou o anjo do Senhor e os anjos com ele. E eles tiveram comunhão. Sabe por quê? Tinha um altar lá naquela casa. Abraão cultivava isso. Abraão fazia isso com Sara. Isaac estava lá e ficava vendo aquilo. Nessa ocasião não tinha ainda, mas ele cultivava para Deus. Agora, ei, olha aqui. Quando os anjos foram lá, Gênesis 19, salvar Ló, tiveram que arrastá-lo pela mão. E aí falaram para ele: tem mais gente? Tem os genros. E aí Ló vai falar com o genro, que tem um anjo lá que vai destruir a cidade. O que os genros falaram para ele? A Bíblia diz que os genros riram dele. Sabe por quê? Porque pareceu piada. Uai, você está doido, meu senhor? Eu nunca falou desse tal de anjo aqui em casa.
No almoço de domingo não tem esse negócio. O negócio do senhor aí é igual dos sodomitas. A coisa do senhor aí, agora você vem falar de anjo para nós, achava que era piada, pastor. Mas Abraão não. Quando os anjos chegaram na casa dele, tinha um ambiente para a glória de Deus. Falou, vamos ficar aqui, vamos comer. E olha como que foi interessante, tinha até alegria entre o Senhor e Sara e Abraão, porque eles estavam numa comunhão lá tão forte. A Sara sentiu a presença, ela chegou, ficou ouvindo atrás da tenda a conversa de Abraão e do Senhor, do anjo. E aí Deus falou, ó, sua mulher está ali, ouvindo atrás da porta. Aí falou para ela, você está ouvindo? E ela falou, não estou. Você está? Não estou. Você riu? Ela falou, não ri não. Aí olha a liberdade, isso é Deus falando com a mulher. Agora, com respeito a Ló, ele não podia entrar na casa dele, não tinha ambiente para o Senhor ali. Ele falou, não, lá os anjos dormem, para mim não dá. Lá não é cultivado o ambiente para Deus. Alguém está me entendendo? Amém. Queria chamar aqui os irmãos do louvor. Eu queria que você cultivasse um ambiente para Deus. Eu queria que você cultivasse no seu coração um altar para Deus nessa noite. Porque os crentes do tipo Abraão não fazem o mover de Deus uma piada, porque eles estão cultivando isso lá na célula toda semana. Toda semana ele está falando de mover de Deus, ele está falando de presença de Deus, ele está falando, olha, o Senhor Jesus vai voltar. Só que Ló nunca falou isso. Aí quando ele falou, não acreditaram nele, acharam que é piada. E se você cultivar um ambiente para Deus lá no seu trabalho, não ficar lá escondido como um crente 007, porque o dia que você resolver falar, eu vou achar, que isso, você está ficando louco? Agora você é crente? Não, já sou, tem 7 anos, mas a gente não sabia. É Ló. Ele está lá, mas ninguém sabe. Ele está na escola, mas ninguém sabe. Ele está no bairro, mas ninguém sabe. Ele faz negócio como todo mundo de Sodoma faz. Ele senta à porta de Sodoma. Ele é uma pessoa importante, porque ele está preocupado com posição. Que dia que você viu Abraão sentado na porta de alguma cidade? Não precisava. Todos queriam o favor de Abraão. Ele ganhou uma guerra contra 5 reis. E olha que ele não tinha exército treinado. Eram 318 funcionários dele. Então aquela guerra, filho, não foi Abraão que ganhou, foi Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Ló prospera pela esperteza dele. Ele sabe fazer negócio. Ele senta na porta da cidade. Ele está vigiando as melhores oportunidades. Quem prospera Abraão é Deus. Ele não tem que ficar preocupado em fazer negociata. Eu vou fazer uma amizade aqui para pegar esse aqui, para fazer aquele contato, para ter aquela rede de relacionamento. Isso é Ló. Você está na porta da cidade, interessado na posição. Eu nunca vi Abraão sentar na porta da cidade. Não, as nações é que queriam o favor de Abraão. Tem uma coisa que também não está no seu boletim, que diz respeito, estou meditando nisso, de Abraão e de Ló. Porque quando Ló é tirado, quem salva, na verdade, Ló, é Abraão. Você não pode se eximir desse papel não, porque você é um crente do tipo de Abraão. Só que eu vou te falar uma coisa com muito temor no coração. Quando você se posiciona nesse lugar, no lugar de Abraão, e quando você começa a ganhar as guerras, o rei de Sodoma e Gomorra sabe que ele não pode seduzir você pelo pecado, pelo mundo, porque você está firme na posição. Você está resolvido a ser um crente vencedor, amém, meus irmãos? Porque o nosso encargo é edificar uma igreja cheia. Nosso encargo é edificar uma igreja rica. Nosso encargo é edificar uma igreja em células.
Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Quem é o vencedor? O vencedor é o crente do tipo de Abraão. Agora, sabe o que acontece com o vencedor? Essa é a última estratégia do diabo. Quando ele faz guerra, vou arrebentar esse sujeito, manda rei, manda resistência, manda enfermidade, porque isso é o que o diabo faz. Manda, né, gente perseguir, é rei perseguindo, é gente para roubar Abraão. Ele cava poço, o filisteu entulha poço. O cananeu resiste. Aí a última atacada é quando ele ganha de Sodoma e Gomorra. Aí eu lembro de Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou amará um e desprezará. Desprezará é isso aqui, ó, é virar as costas. Isso é desprezo. Aí Abraão ganha a guerra. Olha só, quem veio se apresentar a Abraão? O rei de Sodoma e Gomorra. E aí ele faz uma proposta, porque não adianta lutar com Abraão. Deus é com ele, ele sempre ganha. Não adianta resistir. Abraão vence. Não adianta tentar mandar praga. Praga não pega nele, ele é de Deus. Mas pode fazer proposta. Aí o rei de Sodoma chega, fala: Abraão, leva todos os bens, leva todo o dinheiro, vamos fazer um acordo. Deixa as pessoas, pode levar tudo que você quiser. Aí eu fico pensando, o que estava na cabeça do rei de Sodoma? Acho que ele pensou assim: esse sujeito é igual Ló, porque é o time dele. Ló só pode ter aprendido isso de Abraão. Já que Ló é meu parceiro, Ló mora dentro da minha casa, então é só fazer proposta para Abraão. Mas você não é do tipo de Abraão, você não é do tipo de Ló. Não tem gente comprar você, você já foi comprado. E quem te comprou não te colocou à venda. Ele disse: esse aí é meu, eu paguei com sangue. Tem algum preço mais alto do que pagar com a própria vida? Não tem. Tem a coisa mais valiosa que você tem, a sua própria vida. Alguém fez isso por você. Então eu paguei um preço maior do que você, rei de Sodoma e Gomorra. Por isso não tem acordo, para que ninguém diga que o rei de Sodoma enriqueceu Abraão. Abraão sabia que ia ficar rico. Sabia ou não sabia? Ele falou em fé. Falou: ô Sodoma, o rei de Sodoma e Gomorra, pode ficar tranquilo, eu não estou atrás da prosperidade, ela vai me alcançar. E quando ela me alcançar, ninguém diga que foi porque eu fiz negociata com você. Eu vou ficar na posição que Deus me colocou lá de Gênesis 13, lá entre Betel e Ai. Lá atrás eu edifiquei um altar para Deus. Eu não vou sair dele. Estão me entendendo? Então vamos estar forte aqui nesse momento. Aleluia! Vamos sentar aqui, vamos ministrar o Senhor. Ministra o Senhor.